Deus. Que bom que nós estamos aqui nesta manhã de bom dia, Espírito Santo, para buscarmos a Deus e aprender mais com Ele. Hoje a igreja poderia estar com mais pessoas para aprender e buscar o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente olha e percebe e vê quantas pessoas têm procurado a Deus por cura. Quantas pessoas têm procurado a Deus por libertação. Quantas pessoas têm procurado a Deus para que Deus venha abençoar a vida, a casa, família. A pessoa se esforça para participar dos cultos de milagres. A pessoa se esforça para participar dos cultos de libertação, mas poucas pessoas se esforçam para buscar o Espírito Santo de Deus, para aprender com Deus. A reunião do Bom Dia Espírito Santo, ou escola dominical, é onde nós aprendemos um pouquinho a respeito da palavra de Deus, onde ministramos a respeito do Espírito Santo de Deus, aonde nós falamos, aonde Deus ele nos orienta a falar algo da parte de Deus que muitas das vezes não pode ser falado, às vezes em um culto de libertação. E poucas pessoas cristãs têm procurado viver isso, viver esta a proximidade com Deus, a proximidade com o Espírito Santo. Nesta manhã eu saí de casa convicto de que eu ia falar sobre as armaduras de Deus. Mas durante o louvor, durante a adoração, Deus me levou para uma outra dimensão da palavra. Mas nós vamos entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar com cada um de nós. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué. No livro de Josué. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos entender um pouco sobre a história de Josué. Nós vamos entender um pouco sobre a história de Josué. Josué capítulo 1. Josué está logo depois aí de Deuteronômio. Você vai encontrar aí Josué capítulo 1. Nós vamos começar lendo o verso 1 de Josué. A Bíblia diz assim, E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a José, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro
desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto, um pequeno trecho da história de Josué, a gente sabe que Josué ele foi o sucessor de Moisés. Deus levanta ele como líder do povo de Israel. Se a gente for voltar a história um pouco, a gente vai ver que Deus, ele fala com Moisés ali, no meio daquela sarça pegando fogo, para levantar Moisés como líder, para Moisés libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó. Você vê que Deus ele faz uma chamada para Moisés, chamada de liderança, chamada de liderar. Deus chama Moisés para liderar aquele povo. Deus chama Moisés para conduzir aquele povo. Para conduzir aquele povo, para tirar aquele povo dali, falar com Faraó, tinha que ter alguém para ir até lá. E Deus levanta Moisés. Só que, para a gente chegar na história de Josué, a Bíblia diz que quando Deus chama Moisés, Moisés ele acha o quê? Incapaz. Ele vai dizer para Deus que ele não tem capacidade de exercer aquela função que é o qual Deus estava colocando sobre as suas mãos para que ele executasse. Ele achou incapaz, mas Deus vai falar com ele e vai orientar o que ele deveria fazer para que assim as coisas acontecesse e procedesse conforme ele, Deus, queria. E que se ele, Moisés, seguisse à risca o que Deus estava falando com ele, iria dar certo. Iria dar certo. Só que de imediato, Moisés ele começa a se preocupar com aquela situação. Porque ele fica imaginando como ele iria chegar ali ao rei e falar para que ele liberasse os escravos, para que ele liberasse o povo, porque o povo trabalhava por rei. E como que ele iria chegar ali e dizer, não, tem que liberar esse povo. E ali Moisés começa a orar, ele começa a falar com Deus, e Deus está sempre com ele. Quantas são as pessoas que têm um chamado de Deus e se acham incapazes de exercer? Quantas são as pessoas que na caminhada para com Deus têm um chamado de Deus e se acham incapazes? Quantas pessoas têm deixado de usar farda de obreiro, ou de missionário, ou de evangelista, porque se acha incapaz de exercer aquela função, aquele chamado ao qual Deus o chamou? Moisés pensou assim. Ele achou que ele não teria capacidade. Mas quando Deus ele chama, Deus ele prepara. Quando Deus chama, Deus ele prepara. Mas tem muitas pessoas desistindo, amados, de buscar a Deus, desistindo do chamado, pessoas desistindo do altar, pessoas desistindo de pregar, pessoas desistindo de louvar, um chamado que Deus, o qual chamou, porque está achando incapaz. Quando Deus chama, Deus capacita. Eu costumo dizer assim, que quando Deus chama, Ele já capacitou. Deus, quando Ele chama, é porque Ele sabe exatamente a capacidade que você tem de exercer. Só que tem pessoas que acham dificuldade
como Moisés achou dificuldade de exercer. Só que Deus, ele vai dizer o que é que tem que ser feito. Moisés vai, faz ali, segue. Moisés consegue tirar o povo. Só que a Bíblia diz que Josué estava bem próximo de Moisés. Bem próximo de Moisés. O texto que nós lemos vai relatar que depois da morte de Moisés, que Deus vai falar com Josué, que Moisés está morto, e agora ele teria que guiar aquele povo. Ele, Josué, teria que guiar aquele povo, ser líder daquele povo. Josué, ele fica preocupado, porque é muito grande a missão. Ele começa a se preocupar, porque ele estava ao lado de Moisés, e ele viu quão grande dificuldade Moisés teve para liderar aquele povo. Porque no meio daquele povo que saiu do Egito, tinha pessoas que estavam ali dispostas a servir a Deus, mas também tinha pessoas que estavam ali reclamando, tinha pessoas que estavam ali murmurando, tinha pessoas que estavam ali dizendo: não, mas antes eu tivesse ficado no Egito sendo escravo, do que eu estar aqui padecendo no deserto, do que eu estar aqui sofrendo no deserto. Tinha pessoas ali que estavam murmurando, pessoas que até mesmo se levantou contra Moisés. Pessoas que até mesmo se levantou contra Moisés, porque estava padecendo no deserto. Quantas das vezes o Senhor tem nos chamado? Quantas das vezes a pessoa tem um chamado de Deus e por causa de levantes, a pessoa desiste? Por causa de uma palavra que alguém lançou sobre a vida dele, ele desiste. Por causa de uma palavra que alguém falou, ou por causa de uma crítica que alguém criticou, ele desiste do chamado, desiste do propósito, desiste de fazer aquilo que Deus proporcionou e confiou sobre as suas mãos. Tem pessoas que têm desistido exatamente por isso. É porque eu preguei, alguém criticou. É porque eu louvei, alguém criticou do meu louvor. Alguém criticou porque eu louvei, e eu desisti por causa daquilo. Não foi quem criticou que te chamou. Quem te chamou foi Deus. Não foi quem criticou que te convidou para louvar, para adorar. Não foi quem criticou que te chamou você para liderar. Foi Deus. Foi Deus quem te chamou. Não foi quem criticou que convidou você para louvar. Foi Deus. Só que tem pessoas que estão desistindo. Tem pessoas que é usada por Deus e desiste facilmente. Só que nós vamos entender por que muitas das vezes a pessoa tem a facilidade de desistir de algo, de desistir do chamado, de desistir do propósito. Deus chama Josué. E Deus aqui, se você for aprofundar no estudo, você vai ver que Deus chama, tem um chamado de Deus sobre a vida de Josué. Deus chama ele e Deus vai falar para ele o que ele tem que fazer. Tem uma promessa de Deus aqui. Quando Deus chama, Deus promete. Como quando Deus chama, Deus faz a promessa, e Deus fez a promessa para Josué. Deus simplesmente, ele não disse para Josué: você vai ser líder deste povo e pronto. Você vai levar esse povo à terra que eu tenho prometido a eles dar. Não, Deus chama, mas Deus faz a promessa. Deus chama, mas Deus diz o que tem que ser feito. Quando Deus te chamou para você exercer algo ou uma função na obra dele, você pode ter certeza que Deus tem falado ao seu coração o que você tem que fazer. Quando Deus chamou Josué, Deus fala, Deus promete. Deus promete para ele, Deus chama ele para exercer. E Deus começa a fazer a promessa. Deus vai dizer para ele que assim como ele foi com Moisés, ele, Deus, seria com Josué.
Não foi simplesmente Deus pegar ele aqui e jogar ali. Não. Deus fala com ele, mas Deus vai dizer: você não está sozinho. Deus chama Josué, mas Deus vai dizer para ele: eu estou contigo nesta batalha. Deus chama Josué e Deus vai dizer para ele: você não desiste, porque eu, Deus, vou estar com você. Só que Deus vai dizer para Josué, para que ele tenha ânimo, para que ele esforce, como nós vimos aí no versículo de número 6, onde Deus, ele fala para Josué se esforçar. Deus, ele chama, Deus, ele faz a promessa, e agora Deus vai pedir para que ele se esforce. Tem pessoas que não se esforçam, pessoas que Deus chama, Deus faz a promessa, Deus promete, Deus fala, mas a pessoa não se esforça. Não se esforça, tem um chamado de Deus, mas a pessoa não se esforça para crescer, para desenvolver na presença de Deus, para crescer, para desenvolver no chamado, no propósito, para que o propósito de Deus se cumpra. Deus chama, Deus faz a promessa, e Deus disse: se esforça. Deus disse: eu estou contigo, eu estou com você nesta luta, eu estou com você nesta chamada, mas você se esforça. Se esforça, porque eu estou contigo. Mas muitas das vezes a pessoa não se esforça para desenvolver, muitas das vezes a pessoa não se esforça para aprender com Deus. Eu aprendi algo na presença do Senhor. Muitas das vezes nós aprendemos com os nossos erros, muitas das vezes nós aprendemos com as críticas, muitas das vezes nós crescemos com Deus, até mesmo através de uma crítica, mas a pessoa muitas das vezes desiste, não quer crescer, não quer desenvolver. Deus chamou para ser líder, Deus chamou para ele liderar, mas Deus disse para ele: se esforça, eu vou estar contigo. Sabemos que não é fácil liderar. Muitas das vezes quem é pastor, quem é bispo, que lidera a igreja, sabe o quanto é difícil. Mas nós entendemos que nós temos um chamado de Deus para exercer. Deus chamou para exercer. E não é as lutas, as dificuldades que vai fazer desistir. Nós esforçamos para desenvolver. Deus disse para Josué: eu estou contigo. Eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Mas você tem que se esforçar. Esforçar para quê? Ele vai dizer lá, para cumprir os mandamentos, para cumprir os mandamentos que Moisés tinha ensinado. A Bíblia vai dizer aqui, que ele vai falar aqui no verso 7, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado, olha aí o que está dizendo, o que Deus está falando com ele, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus quis dizer para Josué o que? Você tem que se esforçar para você fazer conforme o que Moisés te ensinou. Você seguir o que Moisés te ensinou. Eu me lembro de uma frase de um pregador que ele disse assim: se você quer ser um grande homem de Deus, cole em um grande homem de Deus, ande com um grande homem de Deus. Se você quer ser uma grande mulher de Deus, cole em uma grande mulher de Deus, ande com uma mulher de Deus, que você vai crescer, que você vai aprender. Josué, ele andava ao lado de Moisés, ele estava ali ao lado de Moisés aprendendo, se esforçando para aprender, se esforçando para aprender. Muitas das vezes a pessoa diz: eu vejo fulano crescendo, eu vejo fulano desenvolvendo na igreja, eu vejo fulano crescendo no chamado, eu vejo fulano desenvolvendo. E por que que eu não cresço? Por que que eu não desenvolvo? Deus disse para Josué: se esforça para cumprir, se esforça para fazer conforme Moisés te ensinou. Se eu e você
Se cada um de nós se esforçar para buscar a Deus, para viver conforme o Senhor tem nos orientado, nós só iremos crescer espiritualmente na presença dEle. Mas enquanto eu estiver olhando o meu irmão crescendo, enquanto eu estiver olhando a pessoa, o meu irmão crescer, desenvolver, e eu não fazer por onde, eu não vou sair de onde eu estou. Eu não vou sair de onde eu estou, porque eu não estou me esforçando. Deus disse para Josué: se esforça para você cumprir tudo que Moisés te ensinou. Se esforça. Josué achou incapaz, porque o peso era grande. Ele achou que era muito pesado para ele liderar e guiar aquele povo. A Bíblia não vai dizer, mas eu imagino que muitas das vezes ali Josué pensou em desistir. Muitas das vezes ali Josué pensou em dizer não para Deus. Muitas das vezes ali Josué deve ter pensado em dizer: está difícil a situação. Mas Deus estava ali sempre com ele. Deus estava ali sempre com ele. Esforça para fazer. E ele vai dizer no verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tem pessoas querendo crescer sem ler a Bíblia. Tem pessoas querendo crescer sem orar. Tem pessoas querendo crescer sem jejuar. Tem pessoas querendo crescer sem pagar preço. Tem pessoas querendo crescer sem congregar. Tem pessoas querendo crescer sem buscar o Espírito Santo. Tem pessoas querendo crescer sem buscar a unção de Deus. Não vai chegar a lugar nenhum. Se nós queremos crescer, nós temos que ler a Bíblia. Se queremos crescer, nós temos que ler a palavra de Deus. Ele disse: não aparte da tua boca este livro. Não aparte da tua boca a palavra de Deus. Então, se nós queremos crescer, nós temos que seguir conforme o Senhor tem nos orientado. Nos envolver. Se Deus te chamou, se envolva. Se você tem um chamado de Deus, se envolva neste chamado. Pastor, eu tenho até vontade de evangelizar, mas eu me sinto incapaz. Eu tenho até vontade de nos sábados eu estar na igreja ali para mim sair para evangelizar, mas eu me sinto incapaz de chegar na casa de alguém e falar de Deus. Eu me sinto incapaz de chegar na casa de alguém e falar da palavra de Deus. Se Deus te chamou, pode ter certeza que Ele vai te capacitar. Eu me lembro de quando eu comecei a evangelizar, quando eu era obreiro. Eu comecei a evangelizar e eu ficava ali imaginando o que eu iria dizer. Porque na época, quando a gente evangelizava, a gente entrava na casa das pessoas, abria a Bíblia, pregava e orava. Lia o versículo e orava na casa da pessoa. Explicava ali um pouco e orava. A gente dividia as equipes na rua, para cada equipe, dividia ali em dois. Um entra numa casa, outro entra na outra. E ali pregava a palavra. E eu ficava imaginando o que eu iria dizer. Mas eu não ficava em casa. Eu vinha, eu participava. Tinha vezes que Deus me dava um versículo e eu lia aquele versículo em todas as casas que eu entrava. Eu não ia ficar na Bíblia procurando outros versículos. Eu ia pregar para pessoas diferentes. O versículo era o mesmo. O texto era o mesmo texto que eu pregava. Porque eu ia pregar para pessoas diferente, não era para a mesma pessoa, para pessoas diferentes. E ali Deus capacitava, e ali Deus abençoava, e a palavra era pregada. Então entenda isso, amado. Se você tem um desejo, um chamado de Deus, não deixa isto morrer dentro de você. Pastor, o que é chamado? É uma chama que se acende dentro de você. É uma vontade que você tem de fazer algo para Deus. E muitas das vezes você se sente incapaz. Mas entenda, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai colocar a palavra dEle sobre a sua boca. Não se preocupe. Deus disse para Josué: não aparte deste livro. Esteja com ele, não aparte da palavra de Deus.
Leia a palavra, leia a Bíblia, amados. O nosso corpo físico, ele precisa de alimento. Se você ficar sem comer durante um dia, eu digo é durante um dia, não é durante 2, 3, 4 dias, não, é durante um dia. Se você disser hoje eu não vou me alimentar, hoje eu não vou comer, você vai passar o dia. Mas quando for de tarde, você vai estar um pouco debilitado. Você vai estar com o seu corpo físico um pouco debilitado. Consegue ficar sem comer um dia todo? Consegue. Consegue. Mas você vai ficar um pouco debilitado no final do dia. E na vida espiritual, se a palavra de Deus é alimento, e eu ficar sem alimentar esta palavra, como que vai ficar a minha vida espiritual? Enfraquecida. Ela vai ficar enfraquecida. Porque a nossa vida espiritual, ela é fortalecida através de leitura da palavra de Deus, alimentando, buscando, através de oração, através de jejum, de sacrifício, você sacrificando a carne, fortalecendo o espírito. É assim que a nossa vida espiritual é fortalecida. E Deus fala com Josué: não te aparte deste livro, esteja com ele, não aparte este livro de você. E tem pessoas querendo crescer, olhando o irmão crescendo. Tem pessoas querendo crescer, olhando o irmão crescendo. Não, o irmão está crescendo, é até um exemplo ali. O irmão está desenvolvendo, é até um exemplo para mim e para você. Mas se queremos crescer e desenvolver, precisamos lançar no chamado. Precisamos buscar, precisamos viver, precisamos congregar, buscar a presença de Deus. E não é só buscar por cura, milagre, libertação. É buscar a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele disse com Josué: não te aparte, antes medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Medite nele dia e noite. Meditar não é ler, não é só ler. Não é eu só pegar a Bíblia e ler. Porque se eu pegar a Bíblia e ler, se eu pegar a Bíblia para me ler ela durante o dia, só para me ler, eu vou ler muitas páginas, muitas e muitas páginas. Quando chegar ao final do dia, eu já li muitas páginas. Mas não é só ler, é meditar. Porque é através da meditação que vem o revelar de Deus sobre a sua vida. É através da meditação que vem o revelar de Deus, que vem o falar de Deus. Deus disse para Josué: eu vou estar contigo, como eu tive com Moisés. Mas você tem que se esforçar também, você tem que fazer a sua parte. Deus, ele chama. Deus, ele chama, faz a parte dele, mas eu e você temos que fazer a nossa. Eu e você temos que fazer a nossa. Deus chama, mas nós temos que esforçar. Esforçar para buscar a Deus, esforçar para congregar, esforçar para buscar o Espírito Santo de Deus. Reunião de Bom Dia Espírito Santo, temos que esforçar para participar. É muito bom estar em casa domingo de manhã, dormir até mais tarde, trabalho a semana toda, mas domingo eu tenho que descansar um pouco. Domingo eu tenho que lavar a casa, domingo eu tenho que lavar roupa, domingo eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nós ficamos aqui de 8h30 até, tem vezes que chegamos até 10 horas. Depois de 10 horas, nós temos o resto do dia todinho para cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa, até mesmo descansar se quiser. Não podemos esforçar para tirar
um tempo para buscar o Espírito Santo de Deus? Existe uma frase que diz assim, que não ter tempo para Deus é perder tempo. Se eu não tenho tempo para buscar a Deus, então eu estou perdendo tempo em estar na presença dEle. Se eu não tenho tempo para buscar o Espírito Santo de Deus, eu estou perdendo tempo em estar congregando, em estar vindo para a igreja. Estou vindo simplesmente por vir. Não, se eu não tenho tempo para Deus, eu estou perdendo o meu tempo. Estou perdendo tempo. Então nós temos que tirar um tempo para Deus. Esforçar, é isso, amado. Quando Deus disse para Josué, se esforça. Se Ele chamou, Ele te chamou, então esforça. Se esforça, porque Deus Ele vai fazer a parte dEle. Pastor, a luta é grande. É muita luta. Não é fácil. Não é fácil. Se você for ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não vai achar um texto dizendo que é fácil. Jesus, Ele disse o que? Tenha o que? Bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então é isso que nós temos que ter: ânimo, força de vontade. Eu estava pregando na casa de uma pessoa, e eu falei para a pessoa assim: Deus, Ele faz milagre. Deus, Ele liberta. Pode ter certeza disso. A Bíblia não vai dizer que Deus não cura. A Bíblia não vai dizer que Deus não liberta. A Bíblia vai dizer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura. Mas é quem quer. É quem quer. Na presença de Deus, Deus chama, mas cresce quem quer. Deus chama, mas desenvolve quem quer. Deus dá oportunidade, só aproveita quem quer. Quem não quer, Deus não vai fazer uma pessoa crescer de uma forma que Ele não quer. Não, Deus não vai. Mas se você quiser, Deus vai estar pronto. Se você se esforçar e dizer, eis-me aqui, Deus vai estar pronto para te ajudar. Ele vai estar pronto para te fortalecer. Ele vai estar pronto para liberar a unção dele sobre a sua vida. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus chamou cada um de nós. Deus nos chamou, eu e você, como obreiro, como pastor, como missionário, como bispo, como apóstolo, para ficar de braços cruzados. Deus nos chamou para guerrear. Deus nos chamou para guerrear, para ir atrás das almas, ganhar alma para o reino, pregar o evangelho, sair do acomodismo, fazer a obra de Deus, crescer naquilo que Deus te chamou. Crescer naquilo que Deus tem te chamado. Porque Deus, Ele está pronto. Pronto para nos abençoar. Deus disse para Josué, esforça. Mas você tem que meditar, você tem que não apartar da minha palavra. Medite nela. Você vê que ele acha incapaz, mas Deus faz a promessa. Quando Deus chamou Salomão, para Salomão suceder Davi, Deus disse para Salomão, assim como eu fui com Davi, teu pai, assim eu serei contigo. Ele vai dizer para ele, mas se você desviar dos meus caminhos, se você desviar dos meus estatutos, dos meus mandamentos, eu, Deus, não serei mais contigo. Então nós precisamos entender isso, amado. Deus, Ele chama. Há um chamado de Deus para cada um de nós. Mas só crescemos e desenvolvemos se vivermos conforme a palavra dEle. Se procurarmos vivermos conforme a palavra do Senhor. Cada um de nós temos um chamado. Sei que não é fácil. Muitas das vezes é difícil. Sei que muitas das vezes existem lutas, barreiras para tentar nos impedir. Mas Deus disse para Josué, eu estou contigo. Assim como Ele está com cada um de nós em cada luta, em cada batalha, em cada dificuldade, em cada momento difícil das nossas vidas. Deus vai estar sempre do nosso lado. Então você não deixe esta chama apagar dentro de você. Pastor, eu tinha uma chama dentro de mim. Tinha vontade de pregar, de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus.
mas essa chama está apagando. Tem pessoas querendo pregar a palavra de Deus em altares, em microfone. Eu quero pregar a palavra, mas é no altar e no microfone. Evangelizar, fazer arca, é pregar a palavra de Deus, amados. Evangelizar, pregar, sair nas ruas evangelizando, é pregando a palavra de Deus. E Deus ministrou algo no meu coração ultimamente. A partir de hoje, evangelista Lena e obreiro Pedro, a partir de hoje, vocês podem contar com mais um aliado no evangelismo. Não vou perder um evangelismo. Deus ministrou algo, ministrou isso no meu coração hoje pela manhã. Deus ministrou isso no meu coração. Então nós temos que exercer o nosso chamado. Pregar a palavra de Deus não é só em altar com microfone, não. É aí fora que tem almas sedentas, tem pessoas sedentas querendo ouvir a palavra de Deus. Então entenda isso, amado. Pregar a palavra de Deus é fazer arca, é evangelizar, é fazer campanhas de quebra de maldição na casa das pessoas que necessitam. Se você tem este chamado, não desista. Não deixe esta chama apagar dentro de vocês. Não deixe esta chama apagar. Amém? Glória a Deus. Então era esta a palavra que eu tinha para ministrar. Se coloque de pé, vamos falar com Deus. Vamos falar com o Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Isso, leva o teu pensamento ao Senhor deste momento. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Aleluia. O Senhor é santo neste lugar, ó Pai. Queridos, talvez você tenha falado para você mesmo ou para Deus. Talvez a chama que um dia foi acesa dentro de você. Talvez você tenha dito que esta chama, ou você tem visto e percebido, que esta chama tenha apagado dentro de você. Aleluia. Mas nesta manhã, Deus Ele quer reacender esta chama. Deus Ele quer reacender esta chama dentro de você. Talvez você diz: eu tenho sentido incapaz de fazer algo para Deus. Aleluia. Deus Ele te chamou. Aleluia. Porque Ele sabe que você tem capacidade de desenvolver. Os levitas vai cantar uma canção. E você vai abrir o seu coração não para mim, mas para Deus. Você vai falar não para mim, mas você vai falar para Deus. E Deus vai falar com você. Aleluia. Deus vai reacender a chama dentro de você. Deus vai reacender esta chama dentro de você. Aleluia. Deus poderoso. Isso, leva o teu pensamento ao Senhor e adore a Ele nesta manhã. Ele vai falar contigo, aleluia. Ele tem falado com você, Ele vai continuar falando. Deus proveu o fogo. Aleluia. Isso, adore a Ele. Deus proveu o Espírito. E eu me abro por inteiro. Se rende a Ele nesta manhã. Ele pode te encher. Enche, Deus, a tua igreja. Reacende a chama. Deus proveu o fogo. Isso, ó Pai. E o sacrifício justo. O Senhor é maravilhoso. Deus proveu o Espírito.
Senhor é maravilhoso, Deus. Nos enche nesta manhã, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nos enche, Deus. Nos enche até transbordar. Derrama, Deus. Senhor, és santo. Enche a tua igreja da tua presença. Nos enche até transbordar, Senhor. O Senhor, Ele deseja te encher até você transbordar. O desejo de Deus é que você seja cheio. Aleluia. Derrama, Deus. Nos enche, Deus. Enche a tua igreja, Pai, nesta manhã. Enche, Deus, o teu povo, Pai. Senhor é maravilhoso. Senhor é santo. O Senhor é poderoso. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus santo, Deus poderoso. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus nesta manhã possa permanecer em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em nós, ó Pai. Senhor, que nós possamos ser cheios da tua presença. Que o Senhor possa nos encher de vontade de fazer a tua obra. Vontade de fazer a tua vontade, ó Deus. Vontade de cumprir a tua palavra, Senhor. Nos ensina a cada dia, meu Deus, a alimentar da tua palavra. A vivenciar com grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. E com grandes coisas o Senhor irá fazer. Meu Deus, nos ensina a exercer o chamado. Meu Deus, segundo o teu querer e a tua vontade. Meu Deus, no nome de Jesus, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor nesta manhã. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu falar, pelo teu agir neste lugar. Meu Deus, nos leva para casa debaixo da unção do Senhor. E às 19h30, 7h30 da noite, possamos estar aqui para cultuar ao Senhor, para buscar ao Senhor, meu Deus, no nome de Jesus. E às 6h30, meu Deus, nos guerreiros de oração, ó Pai, que possamos, meu Deus, orar e clamar ao Senhor. Meu Deus, nós buscamos, te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Que esta chama nunca venha apagar dentro de você. Glória a Deus, está encerrado. Dê um aplauso ao Senhor.